Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Espero que todos estejam bem. Queria começar esse culto com uma oração. Vamos estar orando? Soberano Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Senhor, ouvir de Ti, Senhor, falar de Ti, Senhor, e comungar com a Tua presença, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha ungir os meus lábios, Senhor. Usa esse servo, Senhor, que está à Tua disposição, mesmo sendo falho, Senhor, para que o Senhor venha usar conforme a Tua vontade, Senhor. Que eu não venha, Senhor, atrapalhar a Tua obra, Senhor. Que eu apenas, Senhor, venha transmitir aquilo que o Senhor colocar em meus lábios, Senhor. Assim, nós entregamos, Senhor, essa reunião, Senhor, esse culto, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler um trecho da Bíblia, que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, de 35 a 41, e Marcos 5, de 1 a 5. Vou ler com os irmãos essa passagem, que diz assim, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5, 1. E chegaram ao outro lado do mar, na província de Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse trecho, né, fala da tempestade, né? E a gente, meditando, lógico, tem um monte de coisas interessantes, né, que nos saltam os olhos, mas eu queria colocar 3 pontos desse trecho, desse texto, né? Primeiro, a ordem de Jesus para passar para o outro lado. Esse é um ponto que eu queria destacar. O outro, o que havia no outro lado que moveu Jesus a dar esta ordem? Né? E outro, a tempestade no caminho para impedir que os discípulos chegassem ao outro lado. Então nós vemos esses 3 tópicos, né? E no Evangelho de Mateus ele narra que Jesus e seus discípulos havia trabalhado arduamente, curando, ministrando, né, nesse dia. E era noite, provavelmente, né, a gente vê pelo nosso lado, né, depois de um dia exaustivo, o que mais a pessoa
prefere é descansar. Mas aí vem a ordem de Jesus, né? Dizendo para passar para o outro lado, né? E na quarta-feira foi falado sobre ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar, né? E muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus, né? Por quê? Porque nos convém, né? Porque muitas vezes a gente tem que deixar algo para trás, largar aquilo que a gente está fazendo para fazer aquilo que o Senhor nos fala, né? E aqui diz que a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer, né? Então, foi falado quarta-feira também de ouvir e obedecer, não apenas ouvir, né? E tem momentos que Deus fala pra gente, né? Como um primeiro tópico é que a ordem de Jesus para passar no outro lado, né? E tem momentos que Deus diz pra gente, levanta-te, deixa o que está fazendo e faça o que eu digo, né? E como para nosso ser humano é difícil, né? E a gente sabe que é melhor a gente obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro, né? Ainda que a nossa vontade seja de dormir, né? Depois de um dia exaustivo, se Deus nos fala para nos despertar e orar, né? Orar por alguém, porque se esse alguém está precisando. E a gente fala, hoje eu estou cansado, né? Mas Deus, Ele quer que a gente obedeça e faça. Por quê, né? Porque Deus, Ele sempre tem um propósito quando ordena algo para nós, né? Então, quando Ele ordena para a gente fazer algo, claro que tem um propósito em cima de tudo isso, né? E se passemos para o outro lado, né? Essa ordem de Jesus falando aos discípulos, passemos para o outro lado. E isso pode significar coisas distintas para cada pessoa. Para cada pessoa pode ser uma coisa diferente, né? E Deus pode estar convidando nesse dia cada um para uma coisa diferente. Cada um para uma coisa. Então, talvez para um deve estar falando assim, olha, eu quero que você comprometa-se mais com Deus, mais comigo, tenha mais compromisso comigo. Ou deixa esse trabalho que te rouba o tempo, né? Porque você está investindo todo o teu tempo nesse trabalho. E não é isso que eu quero, né? Ou abandonar uma relação, uma amizade que está atrapalhando a sua vida espiritual com Deus, né? Ou Ele está te chamando hoje para consagrar mais, né? Buscar mais, orar mais, jejuar mais, estudar mais, né? Para dar para Deus o que é de Deus, né? Os dízimos, ofertas do dízimo do tempo, ofertas do tempo, né? Ou está falando para você deixar de ser ser um na multidão para ser um cristão que Deus usa. Então, em vez de você ser apenas mais um, você ser um vaso, um varão, um servo, um obreiro na mão de Deus, né? Talvez Ele esteja chamando para você partir para esse lado. Então, deixar esse lado, ir para o outro lado, pode significar muita coisa. Mas, em cima de tudo isso, né? O que será que Deus... Qual é o propósito de Deus falar para passar para o outro lado, né?
Porque Ele tem uma obra, com certeza, para você fazer, para a tua vida, para a minha vida. Nós não, no momento pode ser que nós não estejamos entendendo, mas com certeza depois nós saberemos, né? Amém, irmãos? E outra coisa que nos chama a atenção, por que essa insistência dele falar, vamos para o outro lado? Por que Jesus estava interessado que os discípulos chegassem ao outro lado? Né? E nesse texto, a gente vê que uma das coisas que Jesus tinha interesse, né, é que os discípulos chegassem ao outro lado para resgatar um homem. Né? Talvez para os discípulos, assim como nós, né, talvez Deus, talvez Jesus, Ele mova você, mova a mim, apenas por uma obra, por uma vida, por uma alma. Ele move grandes coisas, faz grandes coisas para que esse desejo, essa vontade de Deus seja feita, né? E a maior parte das vezes Ele quer usar eu e você. Por isso, o que tinha no outro lado, na cidade de Gadara, né? Que chamou a atenção de Jesus, que Jesus queria que os discípulos vissem, né? Então, primeira coisa, a condição desse gadareno, né? Você vê que o texto fala que ele era endemoniado, um espírito imundo o possuía, né? Vivia no sepulcro entre os mortos, fora de controle, atado com cadeias, grilhões, né? Andava gritando, andava se ferindo com pedra. Esse era a condição do gadareno. Então você vê que é uma condição terrivelmente ruim, né? Terrivelmente assolado por um espírito mau, né? E o que Jesus fez? Libertou esse gadareno. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara, nessa cidade. E Jesus queria ver aquele homem livre. E que os discípulos vissem sua condição. E o que Jesus pode fazer quando lhe obedecemos e passamos para o outro lado. Então, ele estava nos mostrando, assim, a condição que estava o gadareno e o que Jesus pode fazer quando nós obedecemos e passamos para o outro lado. Então, Jesus espera de mim e de você que nós passemos para o outro lado. O que quer dizer isso? Ele não quer que a gente fique acomodado onde nós estamos, que nós venhamos a nos acomodar com as condições que nós vivemos, mas Ele quer que nós tenhamos uma novidade de vida, uma experiência sobrenatural, algo diferente na minha vida e na tua vida. E o que há do outro lado hoje, né? Porque Jesus deseja que passemos para o outro lado, né? Então, se a gente for ver a situação hoje, né? O mundo, né? Uma população que cresce a passos gigantescos. Piscar de olho, a população está crescendo, né? Um avanço das seitas, deterioração da estrutura da família, divórcio, filho desamparado, abuso doméstico, né? Uma população envolvida com alcoolismo, droga e outras coisas mais, né? Isso é o que o mundo está acontecendo no mundo. O suicídio está aumentando assustadoramente, né? A imoralidade sexual, homossexualismo,
lesbianismo está aumentando a passos largos, né? Corrupção do governo, as drogas destruindo os jovens, os meios de comunicação sendo usados para destruir. Então tem tudo isso que está acontecendo no mundo nosso secular. E Deus quer que a gente passe para o outro lado, para a gente fazer a diferença, para que o povo possa ver que há algo diferente em você, que há algo diferente em mim, para que nós venhamos fazer a diferença, ser a voz do Senhor, a voz de Deus, aleluia. E a igreja, porque nós somos a igreja é responsável para sarar o mundo, né? A palavra do Senhor diz que somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Deus nos chama para passar para o outro lado, para sarar o mundo. A igreja não pode estar alheia à situação do mundo. É certo que o inimigo se levantará forte nos últimos dias, mas também para os últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito, ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. Então, Jesus, ele quer que passemos para o outro lado, que nós façamos a diferença. Uma tempestade os impedia de chegar ao outro lado. Imagina a situação, eles estavam cansados de um dia de um trabalho e Jesus ordena que passemos para o outro lado, né? E no meio do caminho depara com uma tempestade, né? E você vê que a tempestade se levantou mesmo obedecendo uma ordem de Jesus. Então eu quero dizer para você que mesmo que você esteja no caminho do Senhor, ouvindo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus, tempestades vão levantar. A palavra do Senhor, na palavra do Senhor, Jesus disse: no mundo tereis aflições, aleluia. Mas tende bom ânimo, aleluia. Que nós possamos ter bom ânimo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer. Por isso nós temos que crer, nós temos que confiar. Nós temos que saber que Jesus está no barco. Jesus, ele está com uma palavra apenas, ele pode acalmar o mar. Com uma palavra só ele pode destruir o inimigo. Então nós temos que crer, obedecer. Jesus acalma a tempestade. Jesus está na polpa do barco. Jesus está no barco com você. Jesus quer estar na proa da tua vida. Ele quer ser o capitão da tua vida. Aleluia. Coloca Jesus na frente e ele acalma a tempestade. Peça para Jesus ir na frente. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Que você possa ser nessa noite, nessa manhã, você ouvir de Deus o ide. Ouvir de Deus a voz chamando pelo teu nome. Chamando aí. Ele só quer de você que diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Aleluia. Ele quer te usar. Jesus na frente, ele acalma a tempestade, ele acalma a situação, ele não vai deixar você perecer. Quando Pedro ele começou a afundar, ele falou: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o puxou. Então Jesus, ele está sempre com a mão estendida. É só você clamar que ele estende a mão e te resgata. Mas porque ele não vai deixar você perecer. E uma coisa que fica nesse trecho é assim: precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. Com Jesus, nosso capitão, podemos chegar ao outro lado.
Há um gadareno que continua preso se ferindo enquanto continuamos sem obedecer a Jesus. Então, o mundo está perecendo, pessoas estão perdendo, almas são perdidas, né? Almas estão morrendo sem conhecer a Jesus muitas vezes. E Ele quer que nós passemos para o outro lado, que nós enfrentemos a tempestade que vai vir, porque Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. No momento que a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer, Deus estará com você, Deus estará comigo. Amém, irmão? Que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor, para que realmente Deus venha falar conosco e nos ensinar como devemos fazer. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Qual é o momento que nós estamos em intimidade com Deus? Será que nós estamos a ponto de passar para o outro lado? Será que nós estamos a ponto de salvar a vida do gadareno? Né? Então, que fica essa meditação para o coração dos irmãos e peça a Deus, que Deus Ele dá sabedoria, discernimento e Jesus, peça a Jesus, vai na frente, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, mas eu quero que o Senhor esteja à frente. Amém, irmãos? Vamos terminar com uma oração? Soberano Deus, Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que realmente quando o Senhor nos ordenar a passarmos para o outro lado, Senhor, que nós não venhamos a murmurar, Senhor, mas que nós venhamos a confiar em Ti, Senhor, para que a Tua obra seja feita conforme a Tua vontade. Assim eu peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada membro da Tua igreja, a cada irmão, Senhor, que necessita da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Ó Pai, que aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, seja de saúde, seja espiritual, que o Senhor venha com Teu bálsamo, com a Tua cura, com a Tua libertação, em nome de Jesus. Assim nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E que a grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Que tenham um ótimo domingo, em nome de Jesus.